Oi, gente, mais um desabafo. É, queria, queria entender, não, porque tem coisas que a gente não entende. O que acontece com os homens e as pessoas de hoje? Que as pessoas estão tão individualistas, as pessoas estão tão, sei lá, tratam as outras como se fossem descartáveis. Eu vou contar aqui um breve relato. Ao conversar com uma pessoa e tava de boa, mas você tem que estar atento aos sinais. Eu acho que, infelizmente, não querendo generalizar, mas já generalizando, os homens estão com um desvio de caráter gigantesco. Gigantesco. Eles mentem olhando na sua cara, mente igual respira. Eles não têm o mínimo de pudor em mentir e trair, em não ser sincero, não ter caráter, ser desonesto. Quando você pergunta se a pessoa é comprometida, a pessoa mente categoricamente. Mente categoricamente. E depois aí você vai catando uma coisa, catando outra. É um sumiço aqui, são sumiços em horários pontuais, some final de semana, feriado, some. E aí depois volta uma segunda-feira de manhã, bom dia, como se nada tivesse acontecido. E aí o mais triste eles fazem isso com as suas namoradas, suas esposas, sendo o mínimo de respeito. E aí quando a mulher pega esse tipo de coisa, porque eu acho que cada um deveria saber a peça que você tem em casa. Mas aí manda mensagem, um textão pra mulher esculhambando ela. Mas em silêncio pro seu querido alecrim dourado. Eu acho, tá? Eu dizendo por mim. A pessoa mais desonesta e vagabunda é o seu esposo, é o seu namorado. Que além de mentir para uma pessoa, tá mentindo para quem ele jurou fidelidade. A gente não tem que estar procurando, a gente pergunta, a gente busca saber. E o homem mente na cara de pau. O pior é que não é a primeira vez, não vai ser a última, mas por que essas mulheres aceitam? Por quê? Por causa de filho, por causa de dinheiro, por causa de dependência emocional? Gente, vai buscar uma terapia. Vai buscar uma terapia. Porque a gente tá vendo aí, graças a Deus, deu até uma acalmada. Mas a quantidade de feminicídio. Porque são homens que não aceitam o término, mas as mulheres têm que aguentar as traições. Gente, o amor não tudo suporta, não, tá? O amor não suporta a falta de respeito, falta de caráter, falta de amor, violência doméstica, cárcere privado. O amor não tudo suporta. Quando ele falou amor tudo suporta, são outras coisas e eram outros tempos. Esse tempo de hoje, a gente tem que estudar, ter consciência de classe, ter letramento. A gente tem que entender que a gente é muito mais forte do que isso. Tem gente que tem gente que não consegue perceber quando tá machucando o outro. E tem gente que percebe e continua machucando. A gente de vez em quando faz planos de um final de semana com uma pessoa, de uma vida, e a pessoa não consegue ter a capacidade de planejar uma semana com você. E aí você tem que ter amor próprio e até um pouquinho de vergonha na cara e se retirar e planejar a vida toda com você. Porque da cadeia a gente sai, do caixão não. Então a gente tem que estudar, a gente tem que entender, a gente tem que ter um autoconhecimento, um auto amor próprio que hoje se faz necessário. Porque não é desde que mundo é mundo o homem trai. Gente, a mulher também trai. Mulher também trai. Mas olha como a mulher reage quando é descoberta uma traição do homem. Olha como o homem reage quando ela faz a mesma coisa. Ela retribui a ele. Simplesmente ela retribui, ela é recíproca. Eu amo essa palavra, reciprocidade. Eu acho que depois da pandemia, principalmente, um pouquinho até antes, essa palavra nunca foi tão correta. Você tem que ser recíproca com todas as relações. Te tratou mal, você não precisa devolver. Não exatamente na mesma moeda. Mas você simplesmente só dá à pessoa o gosto do conforme ela te trata.
E a pessoa geralmente não gosta. E se ela não gosta, o que ela tem que fazer? Ela tem que melhorar. A gente vai buscar uma terapia, vai buscar ter caráter, vai buscar ter consciência. Como você faz isso com o outro? E tá tudo bem, e tá tudo certo. Gente, não tá. Não tá. A quantidade de homens em aplicativos comprometidos é enorme. E eles escondem, eles apagam contato, eles te pedem um telefone. E tem gente que nem pede, fica ali no sigilo. Mas vai uma mulher fazer isso. Vai uma mulher ter um aplicativo escondido. Vai uma mulher se separar e querer viver a vida, trabalhar, cuidar dos filhos, ser independente. A gente tem que começar a pensar que, infelizmente, desde 2018, o mundo virou de cabeça para baixo, graças a frases e consciências como se tudo fosse o correto. Matar o outro por não aceitar o fim de um relacionamento não é uma coisa correta. Você agredir alguém e depois você ir para a igreja, ir para um culto e falar Senhor, Senhor, não é de Deus. Essa não é a palavra que Deus prega. Essa não é a palavra que Jesus nos ensinou. Os homens estão deturpando a palavra para ter desculpa do que fazer de errado. Porque isso é errado. Isso é errado, gente. A gente não tem que fazer isso. A gente não tem a desculpar, eu tava com alguma coisa no corpo. Não, porque a própria coisa ruim no corpo é você. É você. Não é possível que todo mundo esteja errado e só você esteja certo. Vamos melhorar, gente. É complicadíssimo. É complicadíssimo. A culpa sempre recai no lado mais fraco. Eu não sei que desculpa esses homens, que lavagem cerebral eles fizeram nessas mulheres, mas não é normal você saber que o seu homem, seu marido, que te jurou fidelidade até que a morte os separe, te trai e você manda um textão para uma mulher, para uma outra pessoa que nem estava sabendo, sempre que foi perguntado, e você é comprometido? Não, eu sou solteiro. A pessoa age como solteira. Ele só age como casado no final de semana, que durante a semana ele é solteiro. Ele faz o que quer, ele compra o que quer, ele gasta com o que ele quer. E só tá provendo a parte de prover e o resto. Sabe, eu acho que deveria haver mais consciência, vergonha na cara. Porque quando é a mulher que faz com o homem, ele não gosta, ele simplesmente toma as atitudes dele. E se toda mulher que fosse traída, fosse abandonada também tomasse as mesmas atitudes? Será que os homens estariam nesse grau, nessa confiança que eles têm? Porque eles só têm essa confiança porque a mulher dá moral para esse tipo de coisa. Vamos melhorar, gente. Esse ano é ano de eleição, de posicionamentos políticos, mas acho que a posição melhor que a gente tem que ter é posição de consciência. Fazer uma avaliação de consciência para ver se o que a gente está errando, o que a gente está acertando, e mediante a isso querer melhorar, querer ser um ser humano melhor, querer dar uma educação melhor, uma dignidade melhor para sua família, para os seus filhos, porque senão vai continuar tudo de cabeça para baixo.